Começa agora Pessoas de Valor e o programa de hoje vai falar, claro, sobre saúde, a gente fala de desenvolvimento humano, comportamento e hoje a gente literalmente vai falar de saúde porque eu estou aqui com a doutora Luana Guastini e aí eu sempre brinco, né? Falo às vezes dos nomes das pessoas, sobrenome. Esse Guastini tem alguma uma ascendência de algum país, qual que é a origem do seu sobrenome? Seja bem-vindo ao Pessoas de Valor. Muito obrigada pelo convite, Ari. Estou super feliz de estar aqui compartilhando saúde e conhecimento. Não, Guastini, ele é um sobrenome italiano. Oh. Até faz sentido, né? Sim. Mas não tem nenhum acento, você pronuncia como se escreve. Porque às vezes eu já tive assim, umas pessoas que eu sou Benedetti, né? Na verdade eu sou Ari Brito, mas no fundo é Benedetti. E aí, às vezes as pessoas falam assim, meu sobrenome tem um acento aqui ou ali e tal. Eu sempre pergunto antes do programa nos bastidores. Mas eu queria já entrar assim, numa coisa que eu até recentemente fiz uma palestra falando sobre esse assunto, que é a capacidade que a gente tem de melhorar nossa qualidade de vida quando a gente consegue melhorar a oxigenação do corpo, e eu trabalho com neurônio, né? Trabalho com desenvolvimento humano, e aí assim, melhorar a respiração, melhorar a oxigenação do cérebro, e aí essa combinação entre oxigênio e açúcar que a gente tem que ter nas sinapses. Afinal de contas, a atividade física é realmente um grande remédio ou isso é clichê? Na minha opinião, é o maior remédio, o melhor de todos. Na minha opinião, ninguém pode ficar sem se exercitar. Pode ser um exercício que a pessoa goste, pode ser um que ela precise, mas alguma coisa precisa fazer. Então, com certeza, minha resposta é sim. Tá, aí vou para a próxima. Então, assim, que tem a ver com essa questão do exercício, que quando eu falo de felicidade por aí, né, de neurociência, a gente fala, né, dos neurotransmissores ligados à neurociência, aí dopamina, então sistema dopaminérgico, essa coisa da recompensa, tal, serotonina, né, que a alimentação envolve tudo, mas tem a questão da endorfina, que está diretamente ligado à atividade física e principalmente a atividade física ligado a músculo mesmo, né, porque às vezes as pessoas falam, você fala muito de respiração, eu vou caminhar na praia. E às vezes não é só o aeróbico, mas é também o quanto o músculo pode ajudar na melhoria na qualidade de vida, principalmente até na sustentação, porque aí entra suporte, entra coluna e tudo mais, né? Como que... Vamos dar uma aula hoje para o pessoal de fisiologia. O músculo, ele é como se fosse um órgão endócrino também, né? Ele estimula a produção de diversas substâncias, não só a endorfina. Mas vou dar um exemplo, né? Para pacientes, pessoas que têm um quadro de diabetes, resistência insulínica, o músculo vai funcionar como um auxiliar no tratamento, porque quando você se exercita fazendo um treino de força, uma hipertrofia muscular, principalmente em membros inferiores, pernas, você estimula a captação da glicose, né, o melhor funcionamento da insulina. Então, junto com os outros sistemas endócrinos, o músculo trabalha da mesma forma, na liberação de neurotransmissores, de outros hormônios e de outras substâncias. Tá, e aí, no caso, a gente tem a questão de fazer atividade física, fazer, por exemplo, uma musculação, nem entro na orientação, mas a gente vive numa sociedade onde até tem o livro da Ana Lembick, que é Nação Dopamina, que as pessoas querem recompensa rápido. E aí, assim, não é de um dia para outro que você vai fazer, por exemplo, uma musculação, iniciar uma academia, uma atividade física, que esse resultado vem. Às vezes é uma mudança de cultura e tal, e aí vem para a questão, né, da medicina. O foco, muitas vezes, da medicina é tratar doença. E aí as pessoas, às vezes, não fazem esse preventivo, não cuidam da qualidade de vida e aí vão para o médico quando já é meio tarde, né? E eu dou aula na terceira idade, eu vejo lá, às vezes, as pessoas, né, que ficaram sedentárias a vida inteira, agora com um monte de problemas de articulação, problemas de ossos e tudo mais. E aí vem aquela questão, quando que a gente vai conseguir mudar um hábito de uma pessoa para um paciente que entra lá, até para esse paciente ir no médico, não porque ele está doente, mas ir no médico para não ficar doente? Você sabe que eu tenho ainda poucos pacientes, né, que realmente vêm só para melhoria de qualidade de vida. A maioria tem algum ponto que precisa tratar. E aí, na maior parte das vezes, o exercício físico ele entra nesse combo do tratamento, né? Mas é difícil você iniciar um novo hábito na sua vida para tudo. É difícil. Só que eu falo assim, você tem que persistir por um período.
Depois desse período, que vai ser o mais difícil, que é você implementar esse novo hábito, passou esse período, já vira rotina. Então, por exemplo, eu faço musculação há 15 anos. Comecei, eu era bem novinha, né? E hoje em dia já é tanto uma rotina que eu não consigo passar a semana e falar, nossa, eu não fui nenhum dia. Vai fazer falta, né? Faz falta. Então, depois que já virou hábito, fica mais fácil de você fazer. Quando a pessoa não faz nada, nada, eu sempre falo para iniciar começando com algo que ela goste. Então, Luana... Uma atividade esportiva, por exemplo? Qualquer coisa. Eu gosto de dança, eu gosto de natação, eu gosto de ciclismo, a coisa que goste. Por quê? Fazendo o que a pessoa gosta, ela vai ter adesão. A adesão, na minha visão, é o mais importante para que a pessoa se mantenha se exercitando. Então, vamos supor que ela gosta de fazer dança. É o ideal por causa dela? Às vezes não. Na maior parte das vezes, não. Tá. Mas eu quero que ela faça. Vamos começar com a dança, faz 1 mês, 2 meses. A hora que eu percebi que, ok, agora ela tá fazendo, virou um hábito, ela não consegue mais ficar sem, aí a gente complementa. Tá. Então agora vamos fazer a dança mais a musculação. Tá. Uns 2 dias de musculação e uns 2 dias de dança. Aí eu vou misturando. Eu até sinto que muitos atletas, né, hoje tem essa... Eu sou de uma época, né, que a gente ia surfar, por exemplo, ia jogar tênis e tal, e a gente nem aquecia, né? Hoje você vê atletas profissionais, por exemplo, que no caso do surf, né, a gente está aqui no litoral, né, o Brasil é um país litorâneo, as pessoas surfando, praticando uma determinada atividade, mas também fazendo musculação, complemento. Às vezes as pessoas olham a academia como se fosse um fim, e na verdade a academia é um meio para você estar com uma qualidade de vida melhor, né? Ari, com certeza, porque assim, você vai fazer um esporte, né? Então o surf, eu vejo muita gente correndo. Você precisa de qualquer maneira fortalecer os seus músculos para que eles sustentem a sua articulação. Então no surf tem as manobras, você exige um pouco mais da sua articulação. Se você não fortalecer os seus músculos, chega uma hora que pode ser que você se lesione. Tá. Na corrida, a mesma coisa, tá? Quem corre precisa fazer musculação. Não vai ser, pode ser que não seja, né, o mesmo treino de musculação para quem quer ganhar massa muscular, né, para quem quer hipertrofia e para quem corre. São treinos diferentes, mas ambos trabalham força, ambos vão te proporcionar uma melhoria da articulação e da musculatura. Então, com toda certeza, te garanto, assim, qualquer pessoa que pratica esporte precisa, seja ciclismo, corrida, surf, geralmente vai precisar complementar, até mesmo quando a pessoa se machuca. Geralmente quando ela vai voltar, ela precisa voltar num fortalecimento, que seja na fisioterapia, mas ela precisa fortalecer. Agora, claro que tem umas questões mais gerais, assim, para um leigo que nos assiste, né? A gente tem muita gente, assim, que não é da área de saúde, mas que se interessa por esse assunto, e aí, de repente, a pessoa fala assim, né? Mas eu tenho amigos, né, que a gente chama de regra heurística, né? Assim, pessoas que fumavam, bebiam, não praticavam nenhuma atividade física e, de repente, tinham um metabolismo lá diferente, né? Que é aquela exceção, e aí viveram até 100 anos. E essas pessoas acabam usando isso como modelo. Mas poxa, minha avó viveu 100 anos e comia bacon todo dia, tá? Então não venha com dieta para cima de mim. Como explicar para os nossos telespectadores que você não é a tua avó? Nesse caso desse exemplo. Esse exemplo foi legal. Assim, que eu falo assim, não dá pra gente se comparar nunca, porque cada um é único, cada um tem um gene, um DNA. Então, pode ser sim que a pessoa não faça nada, não faça dieta, não faça exercício físico, fume, beba e nunca tenha nada. Mas isso é só para aquela pessoa. Se você olhar para a grande maioria, alguma consequência vai ter. Então, o que eu sempre Porque o sedentarismo faz mal, né? Isso que é difícil de entender, porque as pessoas às vezes acabam pegando, como eu falei desse exemplo, né, a regra heurística, de usar um exemplo para justificar a regra e, de certa forma, ficar na zona de conforto do sedentarismo, né? Com certeza, mas sedentarismo é uma das piores coisas, porque eu falo assim, como é que você quer envelhecer? Você quer com 80, 90 anos, você quer ter independência? Você quer ir no mercado sozinho? Você quer ir ao banheiro sozinho? Deitar e levantar da cama sozinho? Se você falar sim, você vai ter que se exercitar, porque geralmente os idosos acamados, né, eles perderam toda a massa muscular. A sarcopenia que a gente chama, né? Perda de massa muscular. Então eles não têm força nenhuma para fazer nada sozinhos.
Então, eu falo muito sobre isso durante os atendimentos, porque por mais que a pessoa não veja o benefício agora, lá na frente, como que você quer estar? Como que você quer chegar mais pra frente? Então, hoje eu me exercito por estética, porque eu quero ficar com um corpo legal, porque eu gosto, mas eu tenho a plena certeza que quando eu chegar lá na frente, é outra história. Se você olhar até aqui em Santos tem bastante idoso, né? E tem muito idoso que se exercita. Se você prestar atenção, os que se exercitam com frequência, eles têm uma saúde um pouco melhor. Sim. Mesmo que eles não fizeram grande parte da vida, que fazem mais para agora, é outra história. E aí eu vou para o outro lado, né, trazer um pouco o outro lado da moeda, que é essa questão que eu falo muito de inteligência emocional, dos aspectos emocionais, porque hoje a gente tem aí, principalmente pós-pandemia, e nesse público da terceira idade que eu acompanho muito, até deixar um abraço aí pro pessoal da terceira idade, que sempre acompanha o programa no Brasil todo e tal, que é essa relação da depressão, do sedentarismo, da falta de atividade física. Eu tenho um amigo, né, que até trabalha em veículo de comunicação, que ele fala assim, o exercício físico me salvou, porque ele estava numa depressão tal, e já estava pensando bobagens tal, e ele começou a pedalar, e hoje ele faz até triatlon tal, ele se recuperou. Ele fala que eu não posso nem parar de pensar em me exercitar, porque vem essa coisa da endorfina, né, e dos outros neurotransmissores. Como que você vê essa relação da inteligência emocional, do emocional com a atividade física, assim? Eu vejo como algo que realmente existe uma relação direta e, com certeza, faz muito sentido. Eu acho, sim, que o exercício físico ele pode tirar muita gente de transtornos psiquiátricos. Muitas vezes não curar, mas auxiliar muito no tratamento. Então, eu sempre oriento, assim, para quem tem algum tipo de transtorno psiquiátrico, vamos tentar começar alguma coisa, e se a pessoa encontrar alguma coisa que ela gosta, ainda fica mais fácil dela conseguir. Tem gente que gosta de fazer exercício mais em grupo, né? Então, eu já vi pessoas na vida, assim, na internet, já vi, que estavam numa fase difícil da vida, de transtornos psiquiátricos, começaram a fazer crossfit, por exemplo, que é um esporte que é mais grupal. E eu percebo que no crossfit as pessoas, elas criam bastante vínculo. É a relação, né? Essas pessoas, algumas que eu vi, né, melhoraram muito do quadro, assim, psiquiátrico, estavam muito para baixo, depois que começaram a fazer atividade, contato com outras pessoas, o próprio exercício físico, melhoraram muito. Então, com certeza, assim, eu indico demais. E aí eu queria trazer, então, o meu público lá, né, o pessoal da terceira idade, né, que tem muito a ver essa relação da longevidade, né, a gente teve aí recentemente a perda do Abílio Diniz, que era um atleta, sempre foi, né, um grande atleta, reconhecidamente, né, no país todo, e aí, de repente, ele partiu e aí fala assim, poxa, que pena, né, o Abílio Diniz e tal, só que se você for pensar, ele viveu 87 anos. Eu queria deixar para você responder no segundo bloco como que é essa relação atividade física, musculação com o pessoal da terceira idade. A gente volta num minuto com pessoas de valor. Quando a gente criou o Marca Pessoal Sentidos, era justamente para provocar as pessoas sobre os seus sentidos literalmente. Muitas vezes a gente vê as coisas na nossa frente, mas não enxerga. Às vezes a gente ouve a pessoa falando, mas não escuta. E isso vale para cada um dos sentidos. E a mesma coisa acontece com os elementos da natureza. Às vezes você está naquela tranquilidade e aí de repente vem um fogo e esquenta e a tua vida se transforma completamente. A mesma coisa com a água. Quantas vezes a água limpou o seu caminho, mas ao mesmo tempo, se você coloca uma temperatura baixa, de repente ela congela. E se você coloca muito fogo, ela evapora, ela se transforma e junta com o ar. E de repente esse ar, que é o elemento que faz a gente respirar, muitas vezes a gente respira inconscientemente. Não percebe o quanto é importante respirar, da mesma forma que colocar o pé na terra, sentir que às vezes a gente tem que colocar o pé no chão para que as coisas funcionem de verdade. E todos nós conectados com o éter. Por isso, o Marca Pessoal Sentidos, muito mais do que práticas de meditação, yoga,
ou trabalhar desenvolvimento humano, não é um grupo de 20 pessoas que se reúne com 3 facilitadores. Eu, Ari Brito, a Ronange Carvalho e a Sofia Widner, que é uma craque em yoga, meditação. A Ronange é uma mãezona. Ela cuida das pessoas. E de repente essa química de nós 3 faz com que você possa ativar os seus sentidos. Por isso eu te convido. Venha com a gente fazer o Marca Pessoal Sentidos. É um final de semana que pode valer por uma vida toda. Fica aí o convite e inscreva-se já, porque são poucas vagas. Estamos de volta com Pessoas de Valor e hoje eu estou aqui com a doutora Luana, que é a especialista não só em exercício, atividade, exercício físico, mas também em qualidade de vida, porque hoje em dia a gente fala muito em medicina integrativa, né, nessa coisa de pensar no todo. Eu gosto, por trabalhar inteligência emocional, lógico, gosto muito de pensar que a qualidade de vida das pessoas está diretamente ligada também ao que ela faz, né, no seu dia a dia e tal. E aí uma coisa que me falam muito, outro dia estava fazendo até um podcast com um amigo que é neurocientista, a gente estava falando, por exemplo, o quanto as pessoas não percebem a importância de respirar, né? O quanto a respiração é importante, porque às vezes a pessoa está com burnout, está com ansiedade, tal, porque simplesmente ela não usa o diafragma, ela não medita, ela não respira. E outra, que é a questão de dormir. Parece que depois da pandemia as pessoas estão dormindo cada vez menos e isso acaba afetando. Existe uma relação, por exemplo, de fazer atividade física de manhã, à noite, ou fazer mais atividade, tipos de atividade física que melhoram, por exemplo, um quadro de insônia? Existe essa relação ou é mito? Primeira coisa que eu gostaria de acrescentar, sabe que eu faço yoga, né? E na yoga a gente trabalha muita respiração, você deve saber. E muitas vezes a gente só para, eu mesmo assim, no meu dia a dia, eu faço yoga uma vez por semana. Tem semana que eu só paro para respirar na yoga, quando você realmente presta atenção. É a respiração consciente, né? É o mindfulness, consciente, né? Eu amo, assim, porque você respira, você só respira, você não percebe, só que parar e prestar atenção muda o meu dia. Sim. Então, muitas vezes eu até falo assim para os meus pacientes, né? Você tá passando por algum estresse, tá passando nervoso, você sabe assim, faz uma pausa. Sim. Presta atenção. Vai respirar. Pausa 5 minutos e volta depois. Sim. Faz toda a diferença. Perfeito. Mas agora vamos para a parte do sono, né? Existe relação, tá? Mas assim, uma coisa que eu sempre enfatizo. Se você só pudesse exercitar à noite, não é o melhor horário. Mas, ainda assim, eu prefiro que você faça do que não fazer. Porque o exercício físico, ele é um estimulante, né? Ele vai liberar substâncias estimulantes para o nosso corpo. Então, se você se exercitar muito tarde da noite, pode ser que você atrapalhe com o seu sono. Então, pode ser que você tenha dificuldade para pegar no sono e também para dormir de qualidade mesmo. Tem gente que treina tarde e o sono fica muito picado. Então, idealmente, os melhores momentos para treinar, para se exercitar, são de manhã, na minha opinião, o melhor, principalmente pela parte hormonal, né? Que existem hormônios que são liberados mais pela manhã, que fazem um pico de manhã, mas diurno, eu diria período diurno é o melhor. Só que entre
fazer à noite. E não fazer, eu prefiro que a pessoa faça à noite. Até porque muita gente vai falar, tá vendo? Eu queria fazer exercício, mas eu só tenho à noite e tal, né? Aí vai arrumar essa desculpa. Vai ser essa desculpa. Eu falo muito ligação da questão do cérebro, né, em relação ao sono, porque tem um dispositivo, né, que é a adenosina, que trabalha aqui, é como se fosse o nosso relógio biológico. Então, você tem a produção, né, que ajuda depois na produção de serotonina, melatonina. Então, você tem uma construção e que essa construção acontece para melhorar a qualidade do sono, diretamente ligado ao oxigênio, né? De novo, cai naquela coisa, a atividade física, o exercício, a gente está falando na saúde. Eu até diria que na medicina, né, e a medicina antiga, os milenares lá sempre tinham essa coisa do mindfulness, na atenção plena e tal. A medicina moderna abriu mão de muitas coisas que até, de certa forma, tá voltando um pouco conceitos da medicina oriental. Mas se as pessoas pudessem melhorar a sua respiração, da mesma forma que a gente prega tanto de melhorar a sua alimentação, a gente ajudaria muito as pessoas. Ajudaria muito. E assim, aí hoje em dia é tudo muito tecnológico, né? A gente mexe muito no celular, a gente fica muito no computador. Muito estímulo, né? E você deve saber, né, que as telas atrapalham a produção de melatonina. Sim. Então, assim, se você ficar na tela, seja celular, seja computador, seja televisão, você prejudica essa produção. Atrapalha com o sono, né? Você perde um pouco da qualidade do seu sono. Então, pode ser que você demore a dormir ou então que você tenha uma noite de má qualidade. E até complementando esse assunto, né? Quando você dorme mal, não precisa nem ser poucas horas, porque tem algumas pessoas que dormem pouco, mas elas têm um sono descansam. de qualidade. Descansam. Quando você dorme mal, um sono de má qualidade, você aumenta a produção de cortisol. O cortisol é um hormônio diurno, assim, a gente faz um pico de cortisol de manhã, para que a gente fique alerta ao longo do dia, né? O cortisol alto, ele tem benefícios, mas não a longo prazo, não de forma crônica. Sim. Então, um cortisol alto, para quem quer emagrecer, é péssimo. Vai prejudicar muito, porque o cortisol ele é um hormônio, a gente chama, né, hormônio do estresse. Ele é inflamatório, na verdade, né? Ele vai acabar fazendo a pessoa reter líquido, quer dizer, vem um monte de consequências juntos, várias né? consequências. Ele é importante para situações de alerta, para situações de estresse. Então, a insônia é uma situação estressora do nosso corpo, por isso que o cortisol aumenta. Só que uma das funções do cortisol é justamente poupar energia, acumular gordura, para que você use aquela energia na situação de estresse. Pense uma pessoa cronicamente com um cortisol alto cronicamente. Então, se ela quiser emagrecer, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é ajustar seu sono. Faz uma higiene do sono. Tira telas pelo menos 2 horas antes da hora que você se programou para dormir. Já vai fazer uma baita diferença. Né? Usa, né, algum chá, se a pessoa gostar. Então, um chá de camomila, um chá de maracujá também. É um ritualzinho gostoso, né? Você sai das telas, faz um chá, lê um livro. Mas sabe que me vem, assim, se você me permite até ser um pouco audacioso falar isso, eu ouço isso, por exemplo, de uma médica, de uma profissional de saúde ou de um profissional de saúde, para mim me vem meio assim, poxa, mas eu vou no médico, eu não quero ouvir toma um chá ou dorme, assim, me passa logo um Rivotril, me passa logo um medicamento, né, vai lá no psiquiatra querer tomar uma droga mais forte e tal, né, e esse é o grande problema, talvez o paradigma que a gente viva da medicina, né, quer dizer, as pessoas não estão acostumadas a ouvir médicos falando de saúde, é mais falar de doença. Sim, não, mas eu acho que as coisas estão mudando. Com a chegada da medicina integrativa, as coisas estão diferentes. Porque, pelo menos eu, assim, na minha especialidade, eu trabalho bastante com a parte esportiva, né? Medicina esportiva. Então, eu falo assim, eu busco usar as mudanças nos hábitos de vida, né? A mudança no estilo de vida, como uma forma, né? Um caminho para que você atinja, seja melhorar na sua estética, mas tem gente que quer melhorar a qualidade de vida, tem gente que quer ter longevidade, então é usar essas mudanças no estilo de vida para algum objetivo final, que geralmente cursam com a qualidade de vida, né? Mas hoje em dia eu não me vejo assim falando só de doença. Na nossa consulta, né, no nosso atendimento mesmo, eu abordo muito o estilo de vida, porque faz diferença. Então, o ciclo circadiano, que é ciclo de sono e vigília. Não tem como não abordar ele numa pessoa que dorme mal,
Não tem como não trabalhar em cima daquilo e fazer com que ela mude. Então, os meus pacientes que têm grandes resultados, eles mudaram toda a vida. É que às vezes vem a sensação assim de que para eu melhorar, por exemplo, a questão da obesidade, para eu emagrecer, para ficar fininho, ficar bonitinho, com o corpo bacana, eu vou ter que fazer musculação, atividade física, e às vezes começa com uma dica do tipo, vamos começar a dormir bem. E isso parece papo frustrante, porque fala assim, mas como assim? Eu quero malhar, eu quero fazer atividade física, né? Por quê? Porque, de novo, cai naquela coisa da Ana Lemke, né? Das pessoas quererem recompensa rápido, Sim, né? A gente tá muito imediatista, né? Só que, eu te afirmo, falando de emagrecimento, quanto mais longo for o processo, é melhor. Para não voltar, né? Porque aí entra aquele efeito sanfona que todo mundo fala, né? Não voltar, porque você pode até conseguir perder 10 quilos em 2 meses, o que é muito. Só que a chance de você ganhar depois é muito maior. Então, a gente vê pelas bariátricas mesmo, né? Que são tratamentos mais agressivos. A pessoa fez bariátrica, dali um tempo voltou tudo, aí fala, o que aconteceu, né? Mas é porque não trabalhou os outros aspectos. Então eu falo, vai fazer bariátrica, você não tá... Você não vai não precisar, né, fazer uma dieta. Você não vai deixar de ter que fazer um exercício físico, de dormir bem. Eu tenho vários pacientes bariátricos. Então, sempre tem uma coisinha que tem que melhorar. Sim. Sabe? Ainda mais que bariátrico não absorve bem os nutrientes da alimentação. É um paciente que precisa sempre estar de olho nas vitaminas, minerais, porque não absorve. Oscila muito, né, também. Pela própria cirurgia. Sim. Então, não tem pra onde fugir. Na minha opinião, não tem pra onde fugir. Às vezes, os medicamentos são necessários. Não vou negar. Sim. Uma pessoa chega obesa, né, e com um quadro de diabetes ou pré-diabetes. Realmente, pode ser que o medicamento seja necessário. E aí, ele vai ajudar tanto para diabetes quanto para emagrecimento. Claro. A própria questão hormonal, né? Se você pega para uma pessoa que tem, de repente, um problema de tireoide ou um problema de reposição hormonal, tal, qualquer coisa nesse sentido, vai afetar absurdamente porque entra na questão inflamatória, entra na questão de retenção e tudo mais, né? Com certeza. Então, assim, a gente ainda usa medicamentos. Não tenho dúvidas disso. Mas a maioria da minha conduta, né, é baseada no estilo de vida, tá? Eu até uso estratégias mais naturais, mas também intercalo com medicamentosos quando eu vejo necessidade. Então, eu realmente não acho que imediatismo é a chave do sucesso. Perfeito. E a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça, porque hoje a gente é muito imediatista pra tudo. Pra tudo. Então, é o 2x do WhatsApp. Sim, né? Olha, eu vou ouvir um áudio do WhatsApp, tem que ser em 2x, né? Eu nem uso, Ari. Eu nem uso, porque eu falo, não, deixa eu, senão eu vou ficar, sabe, querendo muito rápido tudo, então eu nem uso. Cabe a nós acelerar ou desacelerar. Às vezes as pessoas só vão desacelerar depois que colocam um stenter, depois que tem um problema mais crônico, que aí vai começar a caminhar na praia e se preocupar com a saúde. Doutora, muito obrigado pela tua presença. A dica, se a gente fosse pensar se o resumo do programa de hoje, né, que a Luana trouxe pra gente, seria o seguinte, né? Vai no médico antes de ficar doente. Exato. E não ir no médico quando estiver doente, né? Eu acho que essa é a moral do programa de hoje, né? Essa é a moral, com certeza. Legal, muito obrigado, parabéns aí pelo teu trabalho. E você já sabe, diariamente, de segunda a sexta, às 8 horas, depois do Jornal da Gazeta, a gente passa um programa novo para você com grandes profissionais, pessoas, personalidades do Brasil e do planeta no Pessoas de Valor. Até o próximo programa.